Estamos juntos no Debate 93. Como ter certeza de que a Bíblia é realmente a palavra de Deus? Será que de fato os textos que ali estão foram inspirados divinamente? Ao longo do tempo, esses escritos não podem ter sido modificados por uma questão de conveniência? Como a Bíblia se tornou esse compêndio que hoje temos em nossas casas? De que forma ela chegou às nossas mãos? Como viver e praticar o que está escrito? Os manuscritos do Mar Morto, o que eles são? O que guardam? O que significam? Quais as principais descobertas arqueológicas sobre a Bíblia que nós podemos trazer ao programa de hoje? É agora, minha gente, no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, 11 de agosto de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Hoje nós acolhemos com muito carinho o pastor Luiz Saião, que é reitor do Seminário Batista do Sul, aqui no nosso querido Rio de Janeiro. O pastor Valtair Afonso Miranda, que é pastor da Primeira Igreja Batista de Neves e também professor. O professor Dr. Adolfo Reutemann, que é curador do Museu do Livro em Israel. Os três já estão aqui no nosso estúdio, também estão aqui na foto, aqui no Facebook da Rádio 93 FM, ao lado do nosso queridíssimo Cid Gonçalves e ao meu lado. Você pode conhecer aqui os companheiros, pode trazer também a sua palavra, a sua pergunta, a sua dúvida, os seus comentários e a sua análise, porque o programa de hoje, minha gente, nós vamos tratar sobre o assunto que é fundamental para o nosso entendimento, a nossa compreensão, a palavra de Deus, as novas descobertas arqueológicas. Aliás, nós vamos começar por esse assunto. Vamos falar sobre os manuscritos do Mar Morto, a palavra Bíblia, como ela chegou até a gente, a inspiração das escrituras. Meu Deus do céu, é só assunto bom, minha gente. É agora. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Pastor Luiz Saião, muito bom dia, seja bem-vindo de volta ao nosso Debate 93 de hoje. Bom dia, J.R., é uma satisfação, uma alegria estar aqui. Hoje de manhã, quando acordei, olhei e vi que o Rio de Janeiro continua lindo. É uma alegria estar aqui. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado, pastor Valtair Afonso Miranda, bom demais tê-lo de volta aqui ao nosso Debate 93 de hoje também. Eu que agradeço o convite, é sempre uma oportunidade muito bonita. Só trocar seu microfone, que esse aí deu uma falhada exatamente. Troca de lugar que é um pouquinho mais fácil. Pula pro lado de cá enquanto o pastor se arruma. Vamos apresentar também o professor Dr. Adolfo Reutemann. Um privilégio tê-lo aqui no nosso Debate 93 de hoje. Um prazer estar aqui em Rio de Janeiro participando neste debate. Alegria nossa. Agora sim, pastor, volta aí. Eu quero agradecer, é sempre uma oportunidade muito bonita a estar aqui nesse debate, conversando sobre temas tão pertinentes à obra do Senhor nessa nossa cidade. Bênção puríssima. Queridos, vamos começar com essas principais descobertas arqueológicas sobre a Bíblia. E aí os microfones estão abertos aqui para nossa para participação efetiva dos três aqui, absolutamente à vontade, como sempre temos. Mas o que nós podemos apontar, doutor Adolfo, iniciando com o senhor, as principais descobertas arqueológicas que têm a ver com a Bíblia nesses últimos tempos que você traz lá de Israel para o povo de Deus em todo o Brasil, agora especialmente no Rio? Los manuscritos del Mar Muerto son manuscritos judeos
descubiertos en las cavernas de perto del Mar Muerto, llamado Qumran, entre 1946, 47 y 1956, en 11 cavernas perto de Qumran, fueron descubiertas aproximadamente 1000 manuscritos. 1000 manuscritos, la mayoría de los manuscritos escritos sobre cuero de animal, como el libro de la Torá, el Pentateuco de Moisés, que los judeos leemos en la sinagoga. La mayoría de los manuscritos están escritos en hebraico, usando distintas grafías, pero medio judaico, y hay una minoría en aramaico y en griego. Y de esos 1000 manuscritos, aproximadamente es unas 230 copias del Antiguo Testamento fueron descubiertos en Qumran. Obviamente tenemos copias de varios libros del Antiguo Testamento, por ejemplo, del libro de Deuteronomio, el quinto del Pentateuco de Moisés, tenemos 30 copias. Del libro de Salmos tenemos 37 copias. Y el profeta más popular en Qumran es Isaías. Isaías tenemos 21 copias en Qumran. Y entre las 200 copias más o menos bíblicas en Qumran, solo una es una completa. Es el manuscrito de Isaías, manuscrito A, de la caverna número 1. Tiene un tamaño de más de 7 metros de extensión, y todos los 66 capítulos de la versión tradicional de Isaías estão contenidos nessa versão. Muito bem, só para o ouvinte, o nosso ouvinte é maravilhoso, está acompanhando muito bem e compreendendo plenamente todas as palavras aqui ditas sobre esse assunto. Nós estamos aqui tendo a alegria de receber um estrangeiro que fala português maravilhosamente bem. É argentino, não é? É o argentino. É um argentino. Eu creia que estava falando portunhol, agora resulta que estou falando português. Tá falando muito bem. É parte tá de parabéns. De la maravilha aqui do Rio de Janeiro. Isso é um privilégio enorme nosso. Agora, então, nós estamos falando dos manuscritos do Mar Morto, que foram encontrados em Qumran, que é próximo ali na região do Mar Morto, e que foram descobertas aí nos anos 40 e que trazem, entre outros livros, aí o senhor se referiu especificamente ao livro de Isaías como profeta aparentemente preferido por esse grupo. Exatamente. Foram os essênios que desenvolveram ali, não foram os essênios? O que o senhor pensa sobre esse assunto? É uma pergunta, a pergunta del millón. Vale $1 milhão, Para aclarar el problema, los esenios son una secta judea mencionada en solo 3 fuentes históricas de la época. Uno es en los escritos de Filón de Alejandría, el gran filósofo judeo de finales del siglo antes de la era cristiana y después, en el siglo I. En los escritos del historiador judeo Flavio Josefo, de Fiáez, del primer siglo de nuestra era, y los escritos de Plinio el Viejo, un geógrafo romano contemporáneo de Josefo. El nombre esenios lo conocemos solamente en greco como Esaio o Esenoi, y en latín es Eseni. No conocemos esa palabra en hebraico o en aramaico de la época. Y lo más significativo es que esenios no aparece como tal. Esa palabra no aparece en los manuscritos del Mar Muerto, no aparece en la literatura apócrifa, no aparece en el Nuevo Testamento, en los escritos rabínicos, y por tanto la conclusión de si la secta del Mar Muerto era o no era esenia es parte de una reconstrucción de una hipótesis sugerida por los pesquisadores. É uma hipótese, então. Agora, ninguém assina, então. Não existe referência de que grupo fez isso, ou seja, a presença dos essênios é uma possibilidade entre outras. Quais são as outras? No, quiero aclarar que la mayoría de los pesquisadores afirman, incluyéndome, que eran los esenios o probablemente un grupo muy radical
de los esenios. Cuando comparamos las informaciones sobre los esenios en las fuentes históricas con los materiales arqueológicos, literarios, en hallados descubiertos en Qumran, la tesis esenia es muy fuerte, es muy positiva. Algunos otros pesquisadores sugieren que Qumran cumplió otras funciones, algunas muy poco probables, como un centro de producción de cerámica, e incluso algunos creen que era un tipo de fortaleza militar. Pero específicamente el elemento religioso es muy significativo en Qumran, y como ejemplo tenemos las albercas o piscinas religiosas de purificación, tanques de purificación. En Qumran es la segunda más grande concentración de tanques de purificación en todo Israel después de Jerusalén. Pero en Jerusalén tenemos el templo de Jerusalén. Obviamente nosotros esperamos que haya tanques de purificación para los peregrinos que venían para subir al monte del templo. Pero no esperamos semejante cantidad de tanques de purificación en el medio del desierto, lo que significa que en Qumran probablemente vivió una secta religiosa que el tema de la pureza ritual era central para su entidade de vida. Muito bem, ouvindo o pastor Luiz Saião e também o pastor Valtair sobre esse assunto, só retomando esse último ponto, esse tanque de purificação, que é apontado aqui, é um dos maiores que existe, que já se esperava naturalmente que eles existissem em Jerusalém, em razão da purificação da ida ao templo, mas não se espera que eu não esperava que ele existisse dentro desse âmbito bem próximo ao Mar Morto, ou seja, era um grupo extremamente religioso. É isso, companheiros? Isso mesmo, eu acho que eu poderia agregar um pouquinho à fala do professor Reutemann. Nas minhas leituras sobre Qumran, o que encontrei é basicamente isso, é uma comunidade radical. Eu acompanho a hipótese de que este grupo em algum momento foi essênio. No meio da caminhada, esse grupo radicalizou e entendeu que até o movimento essênio não era sectário, não era rígido o suficiente, e então ele se separa atrás de uma figura talvez chamada mestre de justiça e vai até este lugar, e ali forma uma comunidade muito peculiar, e ali dentro ela desenvolve demandas, demandas de pureza. Eles exigem dos membros do grupo uma pureza que nem o sacerdote deveria manifestar o tempo todo. Havia uma necessidade de pureza do sacerdote enquanto ele servia no templo, mas depois que ele saía do templo e fosse para sua casa, ele era um homem comum. Agora, a demanda de pureza aplicada ao sacerdote era, no caso de Qumran, aplicada a todos os membros. Os membros viviam como se fossem todos sacerdotes, guardando todas aquelas purezas do livro de Levítico. Então era uma comunidade radical, vivendo num estado de pureza tal que, em alguns documentos, encontramos proibições de, na comunidade, ter mulheres, ter crianças, pessoas com algum problema físico, deviam ser excluídas da comunidade, tal grau de demanda de pureza. Qual a época que esse grupo teria se formado ali? A gente tem uma hipótese aí um pouco mais sólida do período em que esse grupo foi criado e a partir de quando ele desapareceu? Existem referências claras a isso? Nós temos bastante convicção de que o grupo deixou de estar na região aí no final aí da crise que há na famosa guerra entre judeus e romanos. Então, por volta do ano 70, a gente não tem mais nada ali. Há um indício, por exemplo, da Caverna 4, onde se afirma que um soldado romano teria entrado ali à procura de eventuais fugitivos aí por volta do ano 68. Isso é discutível, tal, mas e o grupo encontraram materiais um pouco anterior aí à época de Cristo, né, do primeiro século. E nós temos aí, mas eu acharia interessante, JR, a gente aproximar essa realidade da nossa realidade hoje, né? Veja que coisa interessante, pouca gente imagina que toda a tradição cristã sempre batizou
e batiza com água, né? Uns gostam de mais água, outros de menos água, isso não vem ao caso, né? Mas, de certa forma, arqueologicamente, esses banhos rituais são a origem do batismo que se define na trajetória da tradição cristã, né? E outra coisa interessante é que a gente tem todo tipo de pessoa com fé, né? A gente tem aquele pessoal mais engajado intelectualmente, a gente tem aquele pessoal mais revolucionário que quer fazer a coisa. No tempo da comunidade de Qumran era parecido, e eles eram parecidos muito com aqueles que gostam de orar, jejuar e ficar esperando o fim do mundo o tempo todo. Então essa ligação é interessante. A gente vê que o tempo passa, mas as coisas parecem muito semelhantes depois de muitos séculos. Dentro desse aspecto histórico, nós podemos afirmar que era um grupo que era uma oposição à elite religiosa de Jerusalém. Essa é a pergunta número 1. E a número 2, se há de fato, eu sei que há uma hipótese da presença de João Batista ter por algum momento frequentado esse grupo. É verdade? Não é? Há indícios que sim, não há absolutamente nada, é apenas uma hipótese, uma conjectura. O que vocês pensam sobre esse assunto? Fique à vontade, viu, doutor Adolfo? Quando nosotros tratamos de analizar la realidad social, religiosa, sociológica, política y el contexto donde hay que colocar esta comunidad religiosa, claramente los manuscritos del Mar Muerto nos enseñan que están en una clara polémica con los sacerdotes de Jerusalén. La polémica tiene distintos niveles. Es a nivel de los sacrificios, es a nivel de las relaciones maritales, a nivel de calendario. Estamos en frente de un grupo que claramente se ve como una alternativa religiosa al Templo de Jerusalén. Y por ello en Qumran encontramos el primer testimonio no solo en el judaísmo, en Occidente, el concepto de templo espiritual, la idea que hay una comunidad de personas que reemplazan el templo físico. Y por eso la pureza de Qumran es equivalente a la pureza que los sacerdotes debían mantener en el servicio del culto en Jerusalén. La afirmación que los miembros de la comunidad eran de facto todos sacerdotes significa que al entrar en la comunidad de Qumran se formaba parte de este templo espiritual. Y este concepto de templo espiritual después lo encontramos en las bases ideológicas de la iglesia, probablemente inspirado por Qumran o por un grupo parecido a Qumran que nosotros todavía no conocemos. Y en este contexto creo que la pregunta sobre las posibles relaciones entre João Batista y la comunidad, creo que ese es un buen contexto la pregunta. Sabemos por el Evangelio de Lucas el origen sacerdotal de João Batista. La expectativa naturalmente es que un sacerdote esté sirviendo en el templo, exactamente como la historia de Zacarías, el pai de João Batista, cuando recibe el anuncio del ángel Gabriel anunciando el nacimiento de João Batista. Pero al fin del capítulo 1 del Evangelio aparece una frase un poco misteriosa, comentando que João Batista creció en el desierto. ¿Qué hace en el desierto João Batista? ¿Por qué no está en Jerusalén? ¿Por qué no está en el templo? Eso no significa identificar automáticamente João Batista con la comunidad de Qumran. Pero eso significa que el fato que João Batista y su mensaje de escatológico sea perto del área de Qumran es muy significativo. El norte del Mar Muerto, en donde está Qumran, y segundo la tradición cristiana,
ubica, localiza a João Batista, probablemente, según el Evangelio de Juan, en el área oriental de Jordán, en Wadi Harar, en el área de Jordania. Es un lugar estratégico en la memoria colectiva de Israel. El pueblo de Israel entra a la tierra de Canaán por el norte del Mar Muerto. Es el lugar de inicio, el punto cero del inicio de Israel en Canaán. Por lo tanto, en algunas lecturas, como sugerida por el gran pesquisador Helmut Stegemann de Alemania, el estar localizado en el norte de Qumran, tanto los qumranitas como João Batista, tiene un mensaje muy claro. Hay que comenzar de nuevo. Saudades de Gilgal. Tal cual. Y por eso, aun cuando no podemos establecer un contacto directo con Qumran, muchos pesquisadores creen que probablemente en el comienzo de João Batista, no el João Batista conocido de los evangelios, puede haber tenido alguna relación con Qumran, e incluso fue sugerido por el gran pesquisador James Chatsworth del Seminario Teológico de Princeton. Probablemente João Batista consideró en algún momento de su vida formar parte de la comunidad de Qumran, pero el João Batista que nosotros conocemos ya es totalmente diferente. El mensaje de salvación es un mensaje abierto a toda la comunidad de Israel. Por el contrario, la comunidad del Mar Muerto es una comunidad muy exclusiva, un club que solamente son los elegidos de Dios, predestinados por Yahvé, por participar de esa comunidad. En ese sentido, el mensaje escatológico de João Batista lo encontraremos en Jesús. También es un mensaje de salvación a todo Israel. Os qumranitas eram meio calvinistas. O que a gente pode apontar, por exemplo, a partir dessa perspectiva, né? A descoberta dos manuscritos e a pesquisa continua, a pesquisa não se encerrou lá, a pesquisa continua. Hoje, se você for lá, você vai ver gente pesquisando, enfim, existe uma busca constante para que se consiga alcançar pouco mais de informação sobre esse assunto. E aí, queridos pastores Luiz Saião, pastor Valtair, quando a gente tem a descoberta dessas obras, dos manuscritos e a data delas, a referência a Isaías, Pentateuco, o que isso significa para a construção da nossa Bíblia e a fundamentação dela como palavra de Deus para a nossa vida hoje? Eu queria apenas apontar um outro elemento também à fala do professor Reutemann. O documento que eu mais conheço da comunidade se chama O Rolo da Guerra. Foi encontrado na primeira caverna, aparentemente é um dos mais antigos a serem encontrados. Está na primeira caverna, junto com o Rolo da Guerra encontraram um livro de cânticos e que nós chamamos de Rodaiot, e encontraram também um fragmento de Isaías, e esses documentos nos revelam algumas coisas. O Rolo da Guerra, por exemplo, ele começa com a seguinte expressão: guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas. Guerra dos filhos da luz. Agora a gente pergunta: quem são esses filhos da luz para essa comunidade que lê esse texto? Os filhos da luz são eles são os filhos da luz, ninguém mais. O judeu que está em Jerusalém não é filho da luz, o judeu que está na diáspora não é filho da luz. Filho da luz é o judeu que está naquela comunidade. Então é uma comunidade muito restrita, uma comunidade sectária, que se entende portadora exclusiva da salvação. É guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas. A gente pergunta, então, quem são os filhos das trevas? Os filhos das trevas são os demais. Os demais todos. Aí você coloca aqui os quitim, que são os pagãos, os gregos, romanos, os outros judeus que não compartilham sua própria fé. Então, é uma perspectiva muito restrita. Então, quando você compara João Batista com a comunidade, realmente João Batista prega para todo mundo. Eles pregam só para eles mesmos. Jesus prega para todos, eles pregam só para eles mesmos. Eles entendem que apenas eles vão se salvar. Esse documento que eu mencionei agora há pouco, o Rolo da Guerra, descreve uma guerra que se daria no final dos tempos. A guerra entre eles e o restante do mundo todo.
nesse documento eles aguardavam a chegada dos anjos para lutar junto com eles, para vencer o restante da humanidade. É uma perspectiva realmente muito sectária, né? Somente nós vamos nos salvar. Existia alguma relação, ainda nesse assunto, entre essênios e zelotes, ou são grupos completamente diferentes? Eu não tenho notícia se tem alguma relação de contato, muito improvável, porque os zelotes tinham uma outra postura. Os zelotes era um grupo que entendia que essa ocupação romana não podia ser jamais tolerada e que, portanto, eram ativistas militantes em oposição. Inclusive, a gente tem um dos discípulos de Jesus, que é Simão o Zelote. E alguns dos zelotes eram até mais radicais, né? Do tipo sicário, que chegavam mesmo aí tentar assassinar um romano. Os homens da adaga. Exatamente. Então, nesse processo, enquanto é muito interessante os paradigmas que se repetem na história. Enquanto a maneira psicológica dos qumranitas era de se isolar e de rejeitar o tipo de religiosidade institucionalizada que tinha se corrompido e feito uma certa aliança com os pagãos, e eles então se isolavam numa espécie de gueto, uma comunidade assim espiritualmente acima dos outros, os zelotes partiam para uma postura mais direta de afronta, né, de confrontação, que termina com a famosa história da guerra, né, dos judeus e os romanos, e o famoso episódio historicamente lembrado e marcado no cinema recente, né, aí de Massada, né, onde a gente pode ver o que aconteceu. Muito bem. Como é que a gente traz o valor e a importância da descoberta dessas obras para o que nós temos hoje como Bíblia, a Palavra de Deus, e os nossos ouvintes estão nos acompanhando e tem hoje disponibilizado isso num tablet, no seu smartphone, enfim. Hoje a disponibilidade é fantástica, né, pastor Valtair? Isso, nós encontramos uma coletânea de manuscritos Qumran em português pela editora Vozes, os documentos Qumran. As pessoas podem pegar os documentos e ler fragmentos dos documentos, mas eu queria fazer um acréscimo a essa fala anterior minha, que enquanto eu falo, a impressão que dá é que ele não tem nada a ver Qumran com qualquer outro grupo de Israel, ou mesmo a igreja, mas tem uma certa proximidade. Eu cito aqui, por exemplo, Apocalipse capítulo 5, quando descreve o povo de Deus como reino e sacerdotes. O Cordeiro deu o seu sangue para constituir para Deus um reino e um sacerdócio. Todos são sacerdotes. Essa perspectiva estava lá. Então, um autor chamado Gabriele Boccaccini, ele argumenta que dentro de todos os grupos judaicos, o mais próximo do cristianismo é a Qumran. E ele faz uma leitura dos documentos de Qumran, ilustrando com uma biblioteca. Para Boccaccini, para Gabriele Boccaccini, o que nós temos ali naquelas cavernas é a biblioteca de Qumran. Consequentemente, se é a biblioteca, tem coisas que o grupo cria e tem coisas que o grupo apenas colecionava, talvez de fases anteriores da própria comunidade. Como numa biblioteca minha, por exemplo, dos nossos ouvintes, tem coisas na minha biblioteca que são de minha autoria, tem coisas que eu compro que eu compartilho, tem coisas que eu compro que eu não compartilho, está lá para conhecer, mas eu não compartilho da ideia daquele autor. Qumran, então tem todos esses textos. Tem textos da própria comunidade, eles escreveram esses textos, tem textos que eles colecionam porque compartilham da fé, como, por exemplo, o primeiro livro de Enoque, talvez um trecho de Enoque, alguns aspectos de Enoque, e tem textos que eles colecionam, mas eles não compartilham. Então é uma grande biblioteca. Qumran não reflete, então, apenas a fé da comunidade, reflete a fé do judaísmo dessa época, que a gente chama de judaísmo do Segundo Templo. A fé do judaísmo. Então é um acesso impressionante e maravilhoso àquilo que os judeus pensavam. Nós não tínhamos acesso a isso antes, JR. Você imaginou, por 2000 anos, esses livros escondidos lá, e a gente tateando para descobrir o que um judeu pensava, e de repente a gente encontra texto de primeira mão sobre aquilo que eles pensavam a respeito de Deus, de mundo, de fé. É impressionante, então, encontrar essa biblioteca à nossa disposição na atualidade. Como este encuentro es un debate, quiero hacer una referencia a lo que el pastor ha mencionado sobre las características de la biblioteca de Qumran. Y en mi modesta opinión, la biblioteca de Qumran es diferente a la presentación del pastor.
Certamente hay obras que fueron escritas por los qumranitas. Odayot es un buen ejemplo, o por ejemplo el comentario a Habacuc, o el Pesher Nahum. Y tenemos otras obras que fueron de alguna manera heredadas por la comunidad, por el libro de Enoque, el libro de Jubileos. Tenemos manuscritos que están datados paleográficamente del século III antes de la era común, y la comunidad, o el comienzo sociológico, histórico de la comunidad, hoy la tendencia es ubicarla para los comienzos del século I antes de la era común, a diferencia de el gran arqueólogo y biblista Roland de Vaux, que argumentaba que se originó en el século II. Pero si se me permite, no concuerdo en el punto que haya obras en Qumran que se opongan a Qumran. Eu recuerdo, hay un manuscrito que es la oración de Jonathan, el 447, que realmente es excepcional porque habla a favor de un rey Jonathan, que probablemente sea una referencia, algunos dicen a Jonathan el Macabeo, o al rey Macabeo Alejandro Janeo, que era realmente el rey de Israel, el Macabeo, y el nombre hebraico de Alejandro era Jonathan. Y como sabemos, la comunidad de Qumran se oponían al sacerdocio de Jerusalén y a los macabeos, y en ese sentido realmente es excepcional encontrar esa obra. Pero yo recuerdo, no hay otro texto en Qumran. Por ejemplo, no tenemos obras de fariseos, no tenemos obras que se opongan a la ideología religiosa sectaria de Qumran. Y en ese sentido comparto la idea de estudiosos, de pesquisadores como Florentino García Martínez, que afirma que estamos frente a una biblioteca no general, no es la biblioteca del Congreso, es una biblioteca sectaria. Y por eso tenemos obras que sabemos que existían ya en esa época y no encontramos entre los manuscritos. Y un buen ejemplo es incluso el Antiguo Testamento. Hay una obra que no aparece de la Biblia hebraica, y es el libro de Esther. Y el libro de Esther era incluso considerado por algunos judeos de la época como un libro muy problemático, incluso con características no religiosas. Y puede ser entonces que el objetivo de esta biblioteca no era coleccionar todos los libros conocidos, son los libros que concordavam com a ideologia e a teologia da comunidade. Então nós temos aqui duas opiniões tranquilas, não há a menor dificuldade em relação a esse assunto. Deve ser entre os seres humanos. O debate, exatamente. Doutor Adolfo traz essa palavra para o entendimento dos nossos ouvintes, é de que, na perspectiva dele, apenas uma obra e não mais outras obras que traziam ou falavam sobre outros temas, que era uma biblioteca sectária, fechada, não aberta, não como uma biblioteca que qualquer um de nós tem. Ele deu exemplo de uma biblioteca do Congresso, que cabem todas as obras, mas especificamente aquelas que tinham um relacionamento com o ideal, o que eles pensavam, o que eles achavam, o que eles acreditavam ser o mais adequado. Saião. JR, agora eu vou... Não sei porque você convida esse pessoal que fala tão complicado para vir aqui. Eu já tô quase arrumando minhas malas e indo embora. Então, olha, vamos voltar à pergunta que você tinha levantado lá. A relação entre lá e cá. Não, porque o que eu acho interessante, que talvez a maior parte dos nossos amigos e amigas aí vão tentar entender, é muito difícil a gente conservar um documento. A gente, quando estuda, né, uma ciência chamada crítica textual e analisa isso em vários aspectos da história humana, a preservação de documentos é muito complicado. Então, o que acontece? As Bíblias que a gente tem em português, sejam elas de qual tradução for, a pergunta que a gente levanta, de onde é que vem essas Bíblias, né? E existem textos do Novo Testamento, papiros, códices feitos em
pele de animal aí completos, muitos manuscritos. Os especialistas estudam isso, como estudam também do Antigo Testamento. O Dr. Reutemann conhece como ninguém aí o famoso manuscrito Códice lá de São Petersburgo, também de Alepo, e os manuscritos do Mar Morto são coisa 1000 anos mais antiga do que a gente tinha. Então, o que seria esperar? Que quase não tivesse relação nenhuma. O Brasil tem 500 anos. Imagina o que é um manuscrito 1000 anos. Então, assim, a seriedade dos escribas judeus, a atitude piedosa, assim, de coração, o livro impressionante que é a Bíblia, né? Porque a Bíblia, ela me parece assim, não sei se você vai gostar da comparação, me parece assim um rodízio de uma churrascaria, né? Boa. Ela tem vários sabores assim combinados. Você tem a salada, você tem a sobremesa, você tem a carne, a farofa e a polenta deixa para lá, outra hora a gente conversa sobre isso. Você tem toda essa diversidade e ela combina isso de um modo tão impressionante que ela consegue atingir o coração do indivíduo, ela cria um impacto na comunidade, e esse impacto, assim, é tão grande que isso mostra pra gente como é que houve essa preservação de documentos, até eles chegarem a produzir um impacto inicialmente em Israel, depois na própria tradição cristã, e ser hoje maior referência de experiência de fé e religiosa que a humanidade já conheceu. Então, nesse sentido, impressiona. Sabe, eu até hoje ainda não consegui me acostumar com a Bíblia, de tão impressionante que ela é no seu poder de atingir em várias instâncias o coração das pessoas. O ouvinte pergunta sobre a questão de eventualmente algum tipo de obra bíblica ter sido modificada, e a consulta que o ouvinte faz é clara. Ao longo do tempo, esses escritos não podem ter sido modificados por conveniência. Já não falamos dos rolos do Mar Morto mais. Falamos dos livros da Bíblia, que inclusive estão mencionados nos manuscritos do Mar Morto, como nós vimos aqui agora. O que traz para todos nós, atesta ainda mais a veracidade, a importância, valor histórico e também valor espiritual que essas obras têm, estão sendo descobertas agora, anos 40 para cá, e os estudos continuam sendo desenvolvidos. Quanto à pergunta que faz o ouvinte? Existem duas respostas para isso. A primeira é a seguinte: olhando para o texto à primeira vista, você só vê como uma pessoa que chega de avião e olha uma cidade de longe. Você vê uma coisa única. Quando você se aproxima da cidade, você começa a observar os contornos. Então, assim, quando você estuda a Bíblia com mais detalhe, você vai descobrir que um texto tem história. É como se a gente tivesse uma camadas arqueológicas no texto. Para ficar mais bonito, é como se fosse um pavê, né, de sobremesa com várias camadas deliciosas. Só que essa construção dessas camadas, ela atingiu um momento da história que ela teve um impacto tal que a comunidade da fé, e aí teologicamente nós entendemos que foi direção divina e do Espírito Santo, entendeu que esse documento está pronto para atingir a comunidade da maneira que ela deve ser atingida. Então, nesse sentido, o documento se estabelece como referência. Ele passou por etapas históricas. Por exemplo, o Evangelho de João. Há uma hipótese interessante que ele começou a ser feito na terra de Israel, por causa dos detalhes geográficos. Alguém longe de Israel não poderia escrever daquele jeito. Mas depois você vê elementos em João que sugere um ambiente mais gentílico, com uma série de traduções que evoca a área de Éfeso. Então, uma sugestão interessante é que houve uma etapa inicial em Israel, uma etapa posterior, e que houve um desfecho desse documento. Isso mostra a riqueza histórica da formação do texto e não tira o seu valor, a sua legitimidade e a sua referência para a experiência da comunidade de fé. Eu costumo explicar esse tema por meio de algumas categorias. Não são tão complexas assim, não. A revelação é uma delas. Deus tinha uma vontade para a humanidade, mas o pecado afastou o ser humano dele, então não tinha como ele falar tete a tete com cada um.
Então ele separou algumas pessoas, os profetas, os homens do Senhor do passado, preparou estas pessoas e trouxe a cada uma delas uma porção da sua vontade. É uma porção para cada um. Ele não trouxe para, por exemplo, Moisés tudo, não trouxe para Davi tudo. Para cada um ele trouxe uma porção da sua vontade para a humanidade. E esse ato de Deus trazer uma porção da sua vontade para este profeta, para esse pregador, para o salmista, eu chamo de revelação. É uma porção. Esse autor, esse profeta recebeu. Quando ele recebe, ele prega. O ato de pregar, poderíamos chamar de inspiração. Ele pega aquilo que ele recebe de Deus e comunica para um grupo de pessoas com suas palavras, com sua visão de mundo, com seu vocabulário. As pessoas ouvem isso, JR. Depois que ouvem, guardam. E comunicam para seus filhos e filhos e filhos. Vai passando de tradição, por meio do compartilhamento. A gente chama de tradição oral. Ao redor da fogueira. Aquilo que aprendeu do profeta vai passando. Nesse instante ainda não tem livro. Em algum momento surge o livro. No momento em que surge o livro, cristalizou-se a revelação. Ou seja, aquela palavra que Deus deu lá, que vai sendo atualizada a cada vez que ela é contada ao redor de uma fogueira, no momento ela tem que se cristalizar. Ela tem que virar livre. Quando ela vira livre, ela está cristalizada. Dali para frente, não esperamos mais mudanças. É verdade que o ato de copiar o manuscrito implica numa ou outra mudança. As cópias não são idênticas ao original. Se a gente comparar, por exemplo, os manuscritos do Novo Testamento, a gente vai encontrar alterações diferentes em todos eles. Mas aí tem a tal da ciência da crítica textual, que vai comparar um manuscrito com outro para tentar chegar àquele manuscrito primeiro, que chamamos de autógrafo. Aquele manuscrito primeiro, aquele documento primeiro, que se perdeu na história, mas que deve ser reconstruído. E deve ser reconstruído, então, por estudiosos que vão chegar àquela primeira fase, ao texto cristalizado. Eu compreendo, então, que no momento em que o texto é transmitido oralmente, ele está sendo atualizado. No momento em que a palavra é transmitida oralmente, ela é atualizada. No momento em que ela vira livro, dali para frente não tem mais o que mudar. Então, se há alguma mudança por meio da cópia, essa mudança ela é encontrada pela crítica textual, e as nossas edições, os nossos textos em português já contemplam esses estudos da crítica textual que reconstroem o chamado texto original. Então esse texto é uma reconstrução, é verdade, né? Mas ele é fruto de trabalho de comparação de manuscrito para tentar chegar ao primeiro, aquele que o Paulo escreveu, aquele que o Pedro escreveu, aquele que o Mateus, esses primeiros autores escreveram. Dentro dessa linha da busca do autógrafo aí, o texto mais antigo, o senhor fala sobre a crítica textual, e aí a gente pode trazer para o ouvinte a tranquilidade, por exemplo, de dizer, olha, essa busca pelo texto mais antigo, pelo texto original, vou usar essa palavra original aqui nesse aspecto do autógrafo, tentando mudar a palavra do autógrafo aqui para uma palavra, para o texto mais antigo, de maior confiança, que é um critério técnico, não é um critério de conveniência, não é um critério que envolve até, entre aspas, aqui a fé, no sentido daquilo que eu creio, então é isso que eu quero que fique nesse texto, de uma manipulação de texto, mas tem um aspecto técnico. É esse o critério que o senhor entende que vem sendo utilizado, que traz para o ouvinte, para aquele que está estudando a Bíblia, a tranquilidade quanto ao texto que ali está? Exatamente, é plenamente técnico. Os textos estão disponíveis aí, os pesquisadores têm acesso, se não ao documento em si, porque ele está guardado, à foto do documento, ele tem acesso à foto, tem acesso às edições críticas, que é um documento, JR, que tem a foto do documento, a transcrição do documento, a análise do documento, está tudo disponível, não tem nada escondido. Então não há como alguém, de repente, construir uma Bíblia mentirosa, porque todos os documentos estão à nossa disposição. Os pesquisadores têm acesso a isso e fazemos isso o tempo todo, dia e noite sem parar. Tem gente no mundo inteiro pesquisando os documentos para fazer o trabalho de reconstruir o texto original. Quando você me pergunta sobre confiança, eu digo para você, confio sim. No estágio que nós estamos de crítica textual, há uma ou outra problemática, mas elas não alteram, não atingem em nenhum momento os nossos tópicos centrais de fé. O texto, então, como ele está atualmente num estágio muito avançado de crítica textual, é um texto muito próximo, mas muito próximo mesmo daquele que o autor original escreveu. Pastor Luiz Saião, o senhor me disse há algum tempo atrás que acredita que nós estejamos vivendo um tempo onde as pessoas estão muito curiosas ou muito interessadas em estudar a Bíblia, né? Os eventos que o senhor tem realizado,
conferências, enfim, nós podemos atribuir que existe de fato, e eu não estou me referindo aqui a cultos especificamente, porque dentro do culto tem outros elementos que podem atrair as pessoas, mas especificamente hoje o nosso assunto aqui é Bíblia e nós vamos trabalhar esse assunto, e o senhor tem atestado aqui, eu me lembro que o senhor me disse isso aqui ao vivo, de que existe uma procura. Esta relação com a procura do texto bíblico e aquela ênfase que Cristo nos deu de examinar as escrituras, o senhor acha que essas duas coisas estão caminhando juntas? Como é que o senhor percebe a leitura do texto bíblico e a sua aplicação nos dias de hoje? Olha, o que acontece? Nós estamos num momento bastante interessante da nossa experiência cultural humana, onde nós temos um impacto muito forte, né, da razão na nossa sociedade, que de alguma maneira trouxe assim um distanciamento da espiritualidade, ou pelo menos ela foi vista como uma coisa menos relevante durante um tempo. Mas a razão cansada hoje trouxe uma espécie de efervescência espiritual muito grande no mundo, e particularmente no Brasil a gente vê isso. Então eu diria assim que o pessoal tem uma sede tal que eles estão procurando em todos os lugares e todas as direções. E nem sempre, talvez esse seja o grande desafio, existe um amadurecimento para construir uma espiritualidade saudável, em que você cultive as coisas profundas do coração e devocionais e diretriz de vida com a reflexão necessária em cima do texto sagrado. Então, hoje em dia, existe muita espiritualidade sem Bíblia, sem direcionamento, uma coisa que é uma efervescência um tanto quanto vazia e extremamente individualista. Por outro lado, tem gente raciocinando bastante, mas raciocinando tanto que perdeu a sua conexão com essa esfera que ultrapassa os domínios da razão. Então, assim, tem havido direcionamento, tem havido proposta, existe gente lendo a Bíblia, mas eu acho que precisa de um aprofundamento aí, né? O Ministério da Saúde Espiritual adverte: se você ler a Bíblia direito, isso fará bem ao seu coração. Fará bem ao seu coração. Quando a gente vai ver as histórias sobre os avivamentos, muitos deles, eles somente se tornaram avivamentos, conforme a palavra define, porque houve Bíblia, porque houve relacionamento com a palavra de Deus. A gente tem uma multiplicação de oportunidades no país onde nós estamos, evidentemente, nós temos acesso à Bíblia, mas a dúvida ela se prolonga no sentido seguinte: a gente precisa pensar sobre a Bíblia, né? Pegar a Bíblia, examinar a Sagrada, é diferente de ler apenas. Com toda certeza. Não é isso? É diferente de repeti-la. É aquela história de entender. E aí a gente entra num ponto que é extremamente delicado, que é a interpretação. Porque quando se trata dessa hermenêutica aí, e aí é que muita gente está andando junto, e aí no ponto da interpretação do texto as pessoas começam a andar separadamente. Para adicionar a isso, nós temos hoje um sem número de versões, não é? A Bíblia desse jeito, daquilo. Não estou falando de capas e nem de temáticas, né? Bíblia de homem, de mulher, não, é do texto, especificamente do texto. As traduções ou algumas adaptações, algumas são quase que interpretações. Como é que o senhor, um estudioso desse assunto, há tantos anos lida com esse tema? Bom, vamos lá. Uma interpretação legítima, eu acho que uma das coisas interessantes que o Dr. Adolfo tem dito aí, Dr. Adolfo Reutemann, nas conferências, é como, estudando, por exemplo, a comunidade de Qumran, a gente consegue entender o ambiente da época de Jesus. O professor Dr. Valtair também mencionou essa questão, e existem interpretações legítimas, elas podem até variar, porque nós temos onisciente é só Deus, né? Só Ele tem controle completo de tudo. Mas existem interpretações ilegítimas, que é falta de estudo mesmo, é falta de leitura. Essas interpretações têm que ser descartadas. Se a pessoa lê o texto e ele acha, ele sente que é assim, é problema dele, né? Ele precisa observar que uma interpretação legítima precisa levar em conta o quê? Quando esse texto foi escrito, em que situação, quando, por quê,
qual era o ambiente, o que motivou. Existem elementos. Às vezes isso não é tão difícil de se definir. Às vezes existem opções legítimas que são consideradas e os estudiosos podem, vamos dizer, dar um pouquinho mais de atenção a uma interpretação aqui ou ali que sejam legítimas. Agora, as versões, há uma discussão. Existem versões feitas tecnicamente, academicamente, que têm embasamento e elas são legítimas. Às vezes você tem uma pequena diferença aqui e ali, que é uma dificuldade, às vezes, de interpretação e leitura do próprio texto, né? Que são problemas exegéticos, técnicos. Mas as versões legítimas e devidamente fundamentadas, elas não são problemas. Se você olhar bem, talvez até a coisa esteja desdobrada de por exemplo, uma linguagem de hoje. Você vai ver que a tradução está desdobrada de uma maneira um pouco mais simplificada. Mas se você for descobrir o que a gente chama da exegese por trás daquela tradução, ela coincide com uma NVI, coincide às vezes com uma Bíblia de Jerusalém, porque existe um certo consenso do que aquele texto está querendo dizer. Agora, é claro que nessa efervescência tem gente que publica textos que nem convém mencionar entre os santos. Pastor Valtair, eu quero também ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Perfeito. Isso para o nosso ouvinte está nos acompanhando, que eventualmente está na busca, né? Existe esse aspecto que envolve as versões, que aí parte da exegese de cada um, alguns fazem, outros não, e há outro aspecto que envolve a questão da hermenêutica, a interpretação daquele texto. Então, uma pessoa está ali, nós estamos juntinho. Chegou um texto bíblico, vai um para a direita, outro para a esquerda, porque nós discordamos. O texto é o mesmo, mas a interpretação é diferente. De vez em quando a gente ouve para lá e para cá a frase: cada um interpreta do seu jeito. Mas essa frase é um equívoco. É um equívoco, sim. Até o intérprete mais pós-moderno aceita que nenhum texto cabe a qualquer interpretação. Os textos têm limites para serem interpretados. Os autores, quando escrevem para serem compreendidos. Normalmente nós escrevemos com sentidos por trás de nossas palavras, e aquilo que o autor deseja é que o leitor compreenda. Talvez ele não consiga fazer isso direito, ele não escreve direito, o leitor não lê direito, então há problemas de comunicação. A gente compreende isso, é fruto da nossa natureza humana. Mas os textos têm limites que constrangem a interpretação. Os autores escrevem para serem interpretados de certa maneira, e eles colocam nos textos marcas que conduzem à interpretação. Se o texto fosse lido então de uma maneira apropriada, a interpretação seria feita daquele jeito, mas nem sempre é. Pensando, por exemplo, aqui na leitura bíblica, tem gente que não sabe ler, não lê direito. Um vestibular, os vestibulares mostram pra gente isso. As pessoas não conseguem interpretar textos no vestibular. Aquelas questões de vestibular, uma boa parte delas são respondidas de forma errada pelos alunos. Por quê? Porque eles não leem a questão, eles não interpretam. Nós temos um conjunto grande de pessoas no Brasil que não sabem ler, JR. Foram alfabetizados, mas não sabem ler. Pega a Bíblia na mão e vai fazer o quê? Vai inventar. Vai inventar coisa e joga no texto que está na sua cabeça. Isso é invenção. Então esse tipo de leitura é muito perigosa. Tem muita gente aí colocando em risco a sua própria saúde, não só espiritual, física também, por causa de leituras estranhas do texto bíblico. Ler o texto bíblico de forma equivocada é um perigo. Durante a história da igreja, em muitos momentos, a igreja matou, oprimiu, machucou pessoas porque lia o texto errado, de forma errada. É perigoso ler a Bíblia de forma errada, tem que ter cuidado. Então, se nós tivermos cautela necessária para ler o texto, vamos chegar a uma interpretação apropriada. É verdade que não dá para dizer essa é a correta, a minha, ninguém mais sabe, só eu sei. Por quê? Porque nós somos limitados. Mas que há um sentido por trás daquele texto colocado nele pelo seu autor, eu creio que há. E se eu entendo que o Espírito Santo está por trás do processo de geração desses textos, é este sentido que eu tenho que buscar. Se eu não achei, como diz o professor Sayão, o problema é meu. Mas é esse sentido que eu tenho que buscar. Um exemplo prático disso é Filipenses 4:13. O texto: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A pessoa lê isso, eu posso ficar rico, eu posso ganhar na loteria, eu posso, mas Paulo está escrevendo na prisão. Ele acabou de dizer que ele aprendeu a viver em todo tipo de situação. Então, o que ele está dizendo quando ele fala posso todas as coisas? É que eu posso enfrentar todo tipo de dificuldades, que eu mantenho a minha firmeza, a minha estabilidade de fé. Então, o texto é entendido
exatamente de maneira oposta daquilo que Paulo está dizendo, quando a gente não entende esse pano de fundo histórico. Já imaginou se alguém pega aquele texto bíblico de Jesus, vinde a minhas criancinhas, porque destais é o reino dos céus, e a partir desse texto, ele começa a defender o argumento de que se a criancinha é salva, e é salva por ser criança, é melhor sair matando as criancinhas, porque quando elas crescem, elas se perdem. Já imaginou, JS, se alguém pensasse assim? Se alguém lesse esse texto e dissesse, é isso que está escrito aqui, eu interpreto assim, sais por aí matando crianças, nós diríamos todos, uma única voz, essa interpretação está errada. Então, há interpretações corretas e há interpretações certas. O trabalho do intérprete, então, é encontrar as corretas. E no caso das interpretações equivocadas, há aquela que é muito equivocada e aquela que é mais ou menos equivocada. O trabalho nosso é separar as interpretações. Muito bem, então nós temos aqui uma constatação da importância desse estudo, desse exame e também da formação, a liderança bem formada, né? Nós passamos de um tempo onde nós tínhamos pouquíssimas casas de ensino teológico, em sua maioria seminários, passamos um tempo, tinha muito, de repente houve uma multiplicação e essas casas, elas se multiplicaram e como quase tudo que se multiplica velozmente, a qualidade não acompanha. Então, se antes a gente desafiava as pessoas, olha, você precisa, se você vai ser um pastor, vai ser um líder, estude. A pessoa hoje estuda. Só que o lugar em que essa pessoa estuda, eventualmente, é conduzido por quem estudou pouco ou estudou mal. Isso é uma palavra terrível, mas é necessário que a gente traga isso à reflexão, porque hoje nós todos temos acesso a muita coisa pela internet e o pastor Google, ele tem ensinado muito. Em geral, ele pode nos ajudar, como pode nos derrubar. Então, assim como existe o Dr. Google, a pessoa vai ao médico, já chega ao médico já sabendo o que tem, ou pelo menos o que acha que tem, existem pessoas que acabam se enfronhando no estudo bíblico a partir do Google, ou ainda que esteja numa casa de ensino que as pessoas daquela casa não estão tão preparadas assim para poder cooperar com este assunto, mas de toda sorte, a palavra é estude. Não desenvolva o ministério sem estudo. A unção do Espírito Santo, ela não subestima a possibilidade da iluminação do Espírito Santo, que é para estudar as escrituras que foram divinamente inspiradas. Ou seja, das duas formas nós vamos crescer mais, evoluir mais e abençoar mais o nosso povo e a igreja. É isso, companheiros? Amém. Perfeitamente. Muito bem, eu quero agradecer a vários ouvintes aqui, a Marcela vai poder vocalizar os nossos ouvintes, nos acompanharam hoje aqui, conosco, nos ajudaram a desenvolver esse assunto, muitos deles aqui tiveram suas perguntas respondidas ao longo aqui, eu fico muito grato a Deus, porque se houve uma pessoa hoje, uma pessoa que disse, olha, eu nunca ouvi falar desse negócio de manuscrito do Mar Morto, nunca ouvi falar isso na minha vida, e hoje ouviu, nós estamos inserindo uma pessoa dentro de uma perspectiva de estudos tão importantes. Ouvimos aqui doutor Adolfo, que é um argentino, mora em Israel, que se empenhou para trazer aqui a sua palavra numa linguagem clara para os nossos, clara não no sentido da língua somente, mas até nos termos técnicos que ele tem e que pode utilizá-los o tempo inteiro. E quero agradecer a Deus pela bênção dos nossos ouvintes, porque mesmo aqueles que não têm contato direto com essa terminologia, tão pouco com a língua, puderam hoje compreender e assimilar coisas tão importantes para a nossa vida. Exatamente. E uma delas aqui no nosso WhatsApp, telefone 968038319, ela diz assim, olha, eu quero agradecer a Deus por usar a 93 FM para trazer para dentro das nossas casas homens com conhecimento e esclarecimento que nos ensinam e que nós não teríamos a oportunidade de ouvi-los juntos em outros lugares. E ela diz que Deus continue usando e abençoando vocês, inclusive, doutor Sayão, alguns ouvintes aqui gostando da maneira como o senhor usou a comida para poder
trazer, e eles dizem isso, olha, eu tenho degustado a Bíblia da mesma maneira que o pastor Sayão falou, de uma maneira tão churrasco deliciosa. e pavê. E pavê. Isso, tá vendo só? É o sinal de que Tô ficando com fome. esse é o sinal. Vamos à nossa pesquisa, Marcela, de hoje? Alguma vez você já teve dúvida sobre a veracidade da Bíblia? 90% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que não, 69% deles no nosso site também dizem que não, e um ouvinte aqui no WhatsApp, ele disse assim: eu não tenho a menor dúvida de que ela seja a palavra de Deus, porque ela mudou a minha vida, mudou a minha história. Esse é o desafio, ouvinte amado. Leia a palavra de Deus, conheça as Sagradas Escrituras, examine com coragem, com verdade, busque ajuda, com dialogue. Eu quero fazer um desafio especial aos membros das igrejas: invistam nos seus pastores. Seu pastor tem um chamado de Deus, é uma bênção. Pode ser que ele não tenha tido oportunidade de estudar muito, de desenvolver muito o estudo teológico. Invista. Nós precisamos de gente, crente da igreja, membros aqui. Vou dizer, pastor, o negócio aqui, não, vamos ajudar o senhor vai estudar mais. O pastor não pode ficar lá, dizer, o que você tá achando? Tá achando que eu não sei nada? Pelo amor de Deus, todos nós precisamos estudar o tempo inteiro, né? Mas esse investimento, essa busca, esse encorajamento que o membro da igreja pode desenvolver para que o pastor desenvolva, cresça e se aprofunde ainda mais, porque um pastor bem estudado, gente, vai abençoar profundamente a igreja e todos serão ricamente enriquecidos, né? E vou usar ricamente enriquecidos claramente outra vez, porque não há preciosidade maior do que nós conhecermos a palavra de Deus. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Quero agradecer aqui a presença sempre abençoadora do pastor Luiz Sayão. Já estávamos sentindo a sua falta, bom tê-lo de volta aqui ao nosso Debate 93. Prazer é meu, JR. Eu gostaria de encerrar aí mandando meu grande abraço aí para todos os nossos amigos que estão nos acompanhando, e eu gostaria de ressaltar, eu sei que o Dr. Adolfo Reutemann é bastante humilde, tranquilo, mas ele é uma das maiores autoridades do mundo nessa área de manuscritos do Mar Morto. Ele é o responsável, ele cuida desses manuscritos preciosos, que são os manuscritos mais importantes e mais antigos da Bíblia hebraica que nós temos. Nós estamos hoje lá no Seminário Batista do Sul, num momento especial. Ele está dando aula na nossa pós-graduação em exegese, e teremos então um encontro à tarde, mas à noite está todo mundo convidado. Às 19 horas eu vou dar uma palestra sobre a arte de traduzir a Bíblia, e às 20 horas ele vai falar sobre Abraão, como Abraão é visto lá desde a Torá até o Novo Testamento. E a grande novidade é que ele está nos dando o privilégio de lançar um livro em português chamado Bíblia, Exegese e Religião, que foi lançado agora pela Editora Vida, e hoje vai ser o lançamento. Todo mundo está convidado na Capela do Seminário do Sul, ali na Tijuca, Rua José Higino 416, ali subindo a colina, depois do Colégio Batista. Maravilha. Doutor Adolfo, muito obrigado. Seja muito bem-vindo ao Brasil, ao nosso Rio de Janeiro e à Rádio 93 FM. Deus abençoe muito o senhor. É um verdadeiro prazer estar compartilhando aqui com os amigos o mensagem de los manuscritos do Mar Muerto de Jerusalém, e o fato de ser argentino, judeu, vindo de Jerusalém a Rio de Janeiro com brasileiros. Creo que realmente é uma muestra del diálogo possível, não só entre judeus e cristianos, sino de argentinos e brasileiros. Eu achei que o senhor ia dizer que era um milagre, que é um testemunho de ser um milagre. Realmente também é. Obrigado, doutor Adolfo. Depois da Copa América, da Copa do Mundo, é solamente um milagre. O que é isso? O que é Copa América? O que é a Copa do Mundo? Quando terminar o debate, a gente continua. Depois de conversa, né? Pastor, volta aí. Obrigado, querido. Forte abraço. Eu quero mandar um abraço também. Eu mando para a minha igreja, minha querida igreja, a Igreja Batista de Neves, que fica ali em São Gonçalo. Convido todo o povo do Senhor aí em São Gonçalo a visitar-nos e a cultuar conosco nesta quinta-feira, às 19h30, quando estaremos estudando a palavra do Senhor, ali na rua Maurício de Abreu, 882. Um abraço também para minha esposa Elisete, para os meus filhos Rafael e Caroline. Nós vamos orar juntos, pedindo ao pastor Luiz Sayão para orar conosco. Nós vamos apresentar o tema de hoje, que é a Bíblia, que nos desafia o tempo inteiro a conhecer a palavra de Deus, a conhecer ao Senhor e a caminhar nessa busca constante de aprender, e cada vez que a gente aprende, a gente pode ensinar mais.
Também vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados desse povo de Deus que está aí acompanhando a gente hoje, passando por uma grande luta. Deus bondoso, Pai amado, nós te agradecemos pela oportunidade desta manhã de falar sobre a Bíblia, sobre a tua palavra. Te agradecemos pela tua ação extraordinária na história, no meio do povo de Israel, e porque esta palavra, essa revelação tão especial nos alcançou, nos atingiu e tem abençoado o nosso coração, nossas famílias, a nossa vida. E agora, Deus, tantas pessoas que estão aí ouvindo esta palavra, que talvez estejam enfermos, em necessidade, num momento complicado da vida, coloca a tua mão de bênção, de cura, de libertação, de graça, de vida especial. Nós invocamos, ó Deus, a tua mão estendida sobre aqueles que necessitam da tua graça agora. Muito obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor nos atenda nesta manhã, orando em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. Todos os dias, ouvindo louvor e adoração, eu conto as horas e fico ligado na informação e comunhão. Tudo que eu preciso encontro aqui na 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. FM. É todos os dias, ouvindo louvor e adoração. Eu conto as horas, eu fico ligado na informação e comunhão. Tudo que eu preciso encontro aqui na 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93.